Obrigado, obrigado. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu convidei Simone para subir aqui comigo, para ela dar uma palavrinha aqui com os irmãos, amém? E logo em seguida eu entro com a palavra em nome de Jesus. Obrigado, viu, gente? Vocês podem sentar. A não ser que a Simone vai cantar. Vai cantar, Simone, alguma música? Vai não. Então, os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos. É um prazer para nós estarmos aqui. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Vocês são parte de nós também. Apenas a gente só está em endereços diferentes, mas é a mesma igreja. É o mesmo sentimento que opera em nós, por vocês. Amém? E o nosso desejo é que vocês cresçam, que vocês avancem mais e mais em conhecer o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu fiquei muito feliz em saber que vocês estão esse tempo ministrando para a família, né? Ontem foi sobre namoro, hoje de manhã também teve assunto sobre relacionado. Então, você ficou empolgado. Então, ele vai permanecer falando sobre esse assunto, sobre família, sobre relacionamento. Porque eu sei que o casamento nasceu no coração do Pai. E família é projeto de Deus. E Ele quer que a gente desfrute do melhor, que é esse relacionamento que Deus projetou, que família seja realmente um lugar seguro de se estar, seja onde nossos filhos recebam uma boa influência, eles fiquem tão bem influenciados que eles têm esse desejo de reproduzir aquilo que eles veem dentro de casa. Amém, queridos? Então, era isso que eu tinha para compartilhar, uma breve palavra, só uma introduçãozinha. Obrigado. Por aqui, desça por aqui. Uma salva de palmas para minha esposa. Calma, Simone. As palmas só aconteceram porque eu pedi. Simone é tímida. Graças a Deus, que coisa boa. Bom, irmãos, como Simone falou, eu compartilhei com ela que eu iria abordar ainda o assunto sobre família, né? A gente falou sobre namoro ontem e nós falamos ontem que quem namora quer constituir uma família, né? Quem namora quer casar, amém? E pelo menos deve ser assim. E eu fiquei pensando sobre o que falar hoje à noite e me veio ao coração de falar sobre esse tema, sobre família. Eu estou ensinando aqui no Rema, né? Comecei na segunda-feira dessa semana que passou, né? E tive aula aqui na segunda, na quarta e na sexta, foi a primeira semana de aula. E eu estou ministrando exatamente sobre família cristã. E, sabe, é um assunto tão importante, irmãos. Pode ser que alguém possa achar que seja um assunto já ultrapassado, um assunto desnecessário, um assunto que ninguém precisa de orientação. Mas o fato é que os dias que nós vivemos mostram exatamente o contrário. Amém? Existe um grande esforço hoje em todo o mundo de muitas pessoas trabalhando com todas as forças que têm, elaborando projetos, elaborando, como é que eu poderia dizer, argumentos para convencer a sociedade de um modo geral sobre uma necessidade de fazer uma mudança no contexto da família. Né? E muita distorção tem sido divulgado, propagado, de uma forma, muitas vezes, covarde. Né? Materiais estão sendo desenvolvidos, material didático, e estão introduzindo nas nossas escolas, nos colégios das faixas etárias menores, para influenciar os nossos filhos com um conceito de família distorcido, e talvez nunca foi tão necessário que falemos sobre este assunto, que exploremos estas questões, do que esse tempo que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Então, diante disso, nós vamos falar. Eu pretendo tocar em alguns pontos de uma forma talvez diferente para alguns que já me ouviram falando sobre este assunto, sobre família cristã. Mas a minha proposta é que a gente tenha aqui mesmo um bate-papo. Não vai ser simplesmente uma pregação, amém? Mas eu vou estar conversando com vocês hoje, considerando algumas coisas que nós encontramos nas Escrituras,
para fortalecer em nós a importância da família, a importância do contexto familiar na vida de um ser humano, de uma pessoa. Amém, irmãos? Então, nós vamos avançar nisso. Amém? Então, nós sabemos, né, isso é um fundamento básico, é um princípio básico das Escrituras, e só para fundamentar e começar a falar sobre a questão, nós sabemos que Deus, Ele é o Criador da humanidade. O homem foi criado por Deus. Amém, irmãos? O homem foi criado por Deus. O ser humano foi criado por Deus. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança, ali Deus não estava falando de forma específica quanto a Adão. Ele estava falando sobre o ser humano, sobre a criação dessa espécie, né? Você pode observar que a Bíblia diz que Deus criou animais de todas as espécies que existem, foram criadas por Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus colocou todos aqueles animais diante de Adão para que este pudesse nomeá-los, dizer como se chamariam. E Adão, a gente já pode perceber a capacidade intelectual, a inteligência de Adão, né? Ele deu nome a todos os animais, a todos os seres viventes. E ele foi nomeando todos os seres. A Bíblia diz, irmãos, que enquanto ele dava nome aos animais, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Enquanto Adão dava nome aos bichos, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então esse texto nos dá a impressão, o entendimento, né, de que à medida que Adão ia dando nome aos animais, aos machos e às fêmeas, cada um das suas respectivas espécies, ele começou a procurar-se entre os animais. Ele não encontrava uma que lhe fosse idônea, uma que fosse igual a ele, mas que tivesse aquela diferença que ele estava encontrando, né, como algo que predominantemente estava em todas as espécies. Para cada espécie havia o macho, havia a fêmea, e para a espécie de Adão, porque ele foi criado primeiramente, né, ele não encontrava um ser à sua semelhança, da sua espécie. E aí, quando ele teve essa percepção de que não se achava entre todos os seres um ser que lhe fosse igual, que fosse da sua própria espécie, amém? Eu acredito que o homem se viu só, ele se sentiu só, né? Porque todas as espécies tinham macho e fêmea, e ele não tinha, até então. Então, quando ele percebe isso, a Bíblia diz que Deus fez recair sobre Adão um sono profundo, e daquele sono, durante aquele sono, Deus tira de Adão uma costela do seu lado, e daquela costela Deus constitui Eva, a primeira mulher. Amém? E eu tenho a impressão que, assim como Adão, Eva devia ser muito linda, né? E principalmente por causa do que Adão disse logo quando ele despertou daquele sono. Porque quando ele despertou do sono, que ele viu Eva pela primeira vez, quer dizer, pode ser que alguém pudesse interpretar de uma forma diferente de mim, né? Que eu estou dizendo que Eva devia ser muito bonita, mas diante da expectativa de Adão, que estava tão grande e não achava entre todas as espécies uma que lhe fosse idônea, podia ser que a primeira que surgisse ele ia ficar muito feliz, né? Mas o fato é que a Bíblia diz que quando Adão despertou daquele sono que viu Eva pela primeira vez, ele disse assim, ó, até que enfim. Uau, até que enfim. Ele disse, essa sim, né? Afinal, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ele disse, até que enfim eu encontrei uma criatura que é da minha espécie, um ser vivente que é da minha espécie. Amém, irmãos? Aleluia. E que tem aquela diferença predominante em todas as outras espécies, porque para todas as espécies havia o macho e a fêmea. E Adão se viu só, e ele se viu como um macho, né, como o gênero masculino. Mas depois daquele sono, Deus prepara para ele Eva. Amém, irmãos? E aí Eva vem para atender essa necessidade de Adão. Amém, irmãos? Ele se viu só no mundo. Então ele desperta e disse, essa sim, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. A Bíblia diz que depois da criação da Eva,
Deus os uniu, Deus os abençoou. Eu diria que Deus realizou o primeiro matrimônio, o primeiro casamento, né? A primeira celebração de casamento foi realizada por Deus. Deus os uniu, Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, dominai sobre a terra. Amém, irmãos? Então, Deus estabelece ali a família, o modelo da família, porque a espécie humana só seria perpetuada sobre a terra, amém, irmãos? Porque Adão e Eva, agora como marido e esposa, amém? Eles teriam relações sexuais, está comigo? E gerariam filhos, amém? Deus criou Adão daquela forma. A Bíblia diz que Deus criou Adão do pó da terra, fez aquele boneco de barro, soprou nas suas narinas, amém? E o fez uma alma vivente. A mulher, ele fez Adão adormecer, ele tira Deus, né? Tira de Adão uma costela, e da costela ele faz Eva. Deus faz milagres, amém, irmão? De uma costela, fazer uma mulher, meu Deus do céu, só Deus mesmo, né? E aí Deus faz Eva, e a partir de então, todo ser humano que viesse a surgir sobre a face da terra, seria por meio da relação de um homem e de uma mulher. Está comigo, irmãos? Só 3 seres, 3 homens, 3 pessoas da espécie humana surgiram de uma forma diferente, sem ser pelo sexo, sem ser pelo resultado de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Adão, né, como eu já falei, Eva, e a terceira pessoa foi Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre de Maria, uma mulher que era virgem, uma jovem virgem, e esta deu à luz aquele que veio a ser o nosso Salvador. Amém, irmãos? Mas todos os outros, eu, você, todos nós, eu diria, somos fruto do sexo. Somos resultado do sexo. Somos produto do sexo. Amém, irmãos? E segundo os padrões bíblicos, né, que nós podemos discernir nas Escrituras, o sexo, ele foi feito por Deus. Deus criou primeiro o homem, no gênero masculino, depois criou a mulher, gênero feminino, e foi Deus que disse: multiplicai-vos. Deus idealizou o homem como é, Deus idealizou a mulher exatamente como ela é. Deus criou o sexo, amém, irmãos? O sexo é uma bênção, o sexo é o presente de Deus para o homem, amém, irmãos? Aleluia, mas a bênção de Deus para uma vida sexual, ela está no matrimônio, amém? A Bíblia deixa claro que o homem que não é casado, a mulher que não é casada, não deve ter a prática sexual. O sexo, ele tem a bênção de Deus e o favor de Deus no casamento, amém, irmãos? E a Bíblia diz que toda prática de sexo fora do casamento é pecado, amém? E existem vários nomes que traduzem esse tipo de pecado, que é o sexo fora do casamento. Amém? Bom, eu não vou aqui falar sobre sexo, não vou dar uma aula aqui sobre sexo, amém, irmãos? Nem ministrar sobre sexo. Mas eu estou falando essas coisas simplesmente porque é o fundamento. Nós precisamos entender que isso foi criado por Deus, foi Deus que idealizou, amém, irmãos? Isso estava no coração de Deus. Antes que Deus criasse todas as coisas, eu digo que isso já estava no coração de Deus. Todas as coisas que nós conhecemos como criação de Deus, antes que Ele criasse, o homem, o ser humano já estava no coração de Deus. Ele criou o céu, a terra e tudo quanto há neles, como um casal que espera um bebê e prepara todo o ambiente para receber aquela criança. Amém? E o casal, quando sabe que a mulher está grávida, já prepara um quarto, compra o berço, pinta as paredes, faz toda a decoração, compra o enxoval, ele prepara o mundo para aquela criança surgir. Não é assim, irmãos? Deus fez isso conosco, com os seres humanos. Ele criou os céus, a terra e tudo quanto há, né? Para depois criar o homem, a sua maior criação. A maior criação de Deus é o ser humano. Amém, irmãos? Nenhuma outra coisa tem a imagem e semelhança de Deus, embora a Bíblia diga que em todas as coisas da criação, Deus se revela. Amém? O homem, ele é indesculpável quanto a dizer que não conhece a Deus, porque Deus está revelado na sua criação, em toda a criação e principalmente no homem. Nós trazemos a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a família. Amém, irmãos?
E eu sempre digo isso quando eu falo de família. Se Deus é o criador da família, Ele é o único que tem autoridade para dizer o que família é, para que serve e como funciona. Amém, irmãos? Ninguém mais tem essa autoridade. Alguém pode até ter alguma autoridade para falar sobre família, mas ninguém tem mais autoridade do que Deus. E Deus nos deixou a sua palavra, amém, irmãos? Resultado da inspiração do Espírito Santo sobre a vida de homens santos, homens que se dedicaram ao Senhor, que serviram ao Senhor, e por inspiração escreveram a Bíblia, escreveram a palavra, para nos servir, amém, irmãos, de ensino. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, amém, irmãos? Ela é útil para a educação. Nós somos ensinados e educados pela palavra de Deus. Mas também ela é útil para corrigir, nos corrigir quanto a qualquer erro que possamos cometer. Diga, a palavra de Deus é útil. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, colocado esta base, esse fundamento, eu quero entrar realmente naquilo que está no meu coração para falar nessa noite. Amém? No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, tem o texto que diz assim, Provérbios capítulo 16, versículo 1. Provérbios 16, 1. Glória a Deus. Deus é bom. Todos encontraram? Diz assim, ó. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu poderia dizer, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele criou por meio da sua palavra. Ele disse, haja e ouve. Nós sabemos o poder que há na palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas quando Deus se relaciona com o homem, Deus, Ele não usa da sua condição, posição, amém, irmãos? De ser Deus, e Ele não nos fala de forma a nos obrigar a fazer algo, como se nós fôssemos robôs. Porque Deus fala e nós vamos agir, nós vamos fazer, seja a nossa vontade ou não. Não funciona assim. Olha como é interessante como Deus se relaciona conosco. Ele nos criou de uma forma tal, e por Ele ter nos criado segundo a sua própria imagem e semelhança, Ele nos deu a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. E uma vez que Deus nos criou assim, irmãos, Deus não quebra este princípio. Deus respeita aquilo que Ele mesmo estabeleceu e criou. Amém, irmãos? E Ele nos criou com essa capacidade, Ele nos fez seres racionais, inteligentes, capazes não só de questionar, mas também de poder compreender coisas profundas. Às vezes as pessoas dizem que é difícil entender a Bíblia. Quem pode entender a palavra de Deus? Irmão, todos nós podemos. E principalmente nós que confessamos a Cristo e nascemos de novo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele fala que até a nossa capacidade de pensar vem de Deus. Foi Deus que nos deu. Amém, irmãos? E Deus nos deu essa capacidade sim, de nós podermos ser conduzidos por Ele, por meio da sua palavra. Ele nos dá revelação, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá inteligência espiritual para podermos assimilar, compreender, entender, aceitar, amém? Aquilo que Deus estabeleceu. E a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A Bíblia diz que descendo lá do Pai das luzes, amém, irmãos? O que vem dele para nós são boas dádivas, são dons perfeitos. Amém, irmãos? O que Deus tem para mim e para você é muito bom. Não existe nada lá fora, irmãos, que alguém possa trazer como uma novidade melhor do que o que Deus tem para mim e para você. Amém? Não há nada que nos seja oferecido nesse mundo como algo novo, como algo superior, que possa superar aquilo que Deus tem revelado para nós na sua palavra e aquilo que está disponível para nós desfrutarmos. Uma coisa eu sei e eu posso dizer para você com toda segurança, de que você ainda não está vivendo, amém, o máximo de tudo aquilo que Deus tem preparado para você.
Amém, irmãos? Tem muita coisa disponível para que eu e você desfrutemos em Deus e que muito provavelmente nós ainda não tocamos, nós ainda não alcançamos, e nós só alcançaremos se nós nos mantermos firmes, buscando conhecê-lo, buscando conhecer a sua vontade. Amém, irmãos? Então o homem com essa capacidade intelectual, né, com essa capacidade racional, com essas faculdades que Deus nos deu, atribuiu a nós, esse poder de raciocínio, esse poder intelectual, esse poder criativo que há em nós. A Bíblia diz, o homem pode fazer os seus planos, e nós sabemos que os homens planejam. Amém, irmãos? Pode ser que alguém diga assim, não, eu não planejo nada na minha vida. Então você planeja não planejar, mas você está planejando de alguma forma. Amém? Então a Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos. Nós planejamos, nós fazemos escolhas, nós traçamos de alguma forma um plano para as nossas vidas. Amém, irmãos? Os homens podem conspirar, ter ideias, elaborar planos, estudar e fazer uso das palavras para nos seduzir, para nos induzir, para nos constranger, para nos forçar a ter uma prática, uma vivência que lá fora eles possam considerar sendo a correta, a melhor. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão, lá fora no mundo, as pessoas que ainda não tiveram seus olhos iluminados para conhecer o amor de Deus, amém? Eles estão em trevas e eles têm uma ideia de que pensar em Deus, pensar em servir a Deus, pensar entre certo e errado, né? Na nossa linguagem sobre o que é bênção e o que é pecado, por assim dizer, as pessoas pensam que isso é uma ideia ultrapassada, uma ideia desgastada, e eles trabalham com todas as forças, irmãos, para convencer o máximo de pessoas possível de que essa história de Deus e de que existem coisas certas e coisas erradas é uma furada, é um desperdício, uma perca de tempo. Está comigo? Mas a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que deu ao homem a condição de pensar, de racionalizar, de planejar, de arquitetar e de criar. Está comigo, irmãos? A resposta certa vem da boca de Deus. Amém, irmãos? E Deus tem nos falado pela sua palavra, Deus tem nos falado por meio de homens e mulheres que Ele tem inspirado, que Ele tem vocacionado, que Ele tem preparado, amém, irmãos, e levantado na nossa geração para falar qual seja a vontade do Senhor. E nós podemos conferir nas Escrituras se aquilo que os homens pregam e dizem ser a vontade de Deus é ou não, de fato, a vontade de Deus, porque nós temos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Sabe, nós devemos ser gratos a Deus porque temos acesso à sua palavra. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela ilumina os nossos corações, ela nos inspira, amém? Ela nos alinha para aquilo que é certo. Amém, irmãos? E nós devemos ser gratos por isso. Amém? Aleluia. Diga, a resposta certa vem dos lábios. Diga, do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Então, nós precisamos considerar o que Deus fala a respeito do casamento. Nós precisamos considerar o que Deus fala a respeito de família. Nós precisamos considerar o que Deus fala, amém, irmãos, sobre o que é ser família. Irmão, ser família é muito mais do que ter um companheiro ou uma companheira. Existe um plano, um propósito, um fundamento, existe uma direção, amém, irmãos? Em Deus, para isso. Às vezes as pessoas casam simplesmente porque pensam que o casamento faz parte da história da humanidade, que o homem precisa de uma mulher, que a mulher precisa de um homem, né? Lá fora já tem a ideia de que não precisa ser necessariamente alguém do sexo oposto, né? Já estão querendo colocar essa ideia, difundir essa ideia que família não precisa ser necessariamente formada por um homem e uma mulher, mas pode ser por dois homens, pode ser por duas mulheres, mas isso contraria a natureza. Amém, irmãos? Contraria a natureza, contraria o que Deus criou, contraria o plano e o propósito de Deus. Amém? Se Deus tivesse criado dois Adão, não teria tido a perpetuação. Amém, irmãos? Se Deus tivesse criado duas mulheres, não teria sido perpetuado a criação do homem.
desse ser tão maravilhoso que é o ser humano. Amém, irmãos? Para que tudo isso acontecesse, Deus criou o homem e a mulher, e Ele estabelece no princípio de todas as coisas esse modelo para a família. Amém? Não é que possa existir outros modelos, não, só existe esse modelo. Família é assim, irmão, formado por homem e por mulher e pelos filhos que possam vir. Amém, irmãos? Aleluia. Então nós temos que considerar o que Deus diz a respeito do matrimônio, a respeito do casamento. Amém? Para nós seguirmos um caminho, né, bem sucedido como família. Amém? Na nossa experiência humana, sejamos homens, mulheres, enfim. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós podemos perceber que quando uma família falha no seu propósito como família, está comigo? Isso deixa marcas significativas na vida das pessoas, principalmente das crianças, principalmente dos filhos. Quando um homem e uma mulher se casam e por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de revelação, né, eles constituem o matrimônio, o casamento, e aí vem uma criança, um filho, e essa família, com o passar do tempo, na sua história, vamos dizer que ela tenha problemas. O homem, ele se mostra um ignorante, né, um insensível, e ele se mostra infiel, e ele constitui outros relacionamentos extraconjugal. Está comigo, irmãos? Vamos falar então, ainda que isso não esteja acontecendo, mas vamos falar da hipótese de que a mulher, ela é uma mulher relaxada, displicente, ela não cuida do contexto do lar, ela não cuida da casa, ela não cuida para que o ambiente seja um ambiente favorável, um ambiente desejoso por se desfrutar dele. Está comigo? Para o marido, para com os filhos, ela não tem cuidado e zelo para com seu esposo ou com seus filhos. Enfim, imagine o problema que você quer imaginar. Uma família que erra no seu propósito de ser, porque não é estruturada, não vive de forma adequada, ela deixa marcas profundas em todas as pessoas envolvidas. Se é o homem que é infiel, como eu citei ainda há pouco, isso vai deixar marcas na alma, no coração daquela mulher. Está comigo? Muito provavelmente também na figura dos filhos. Está comigo, irmão? Se é uma mulher relaxada, displicente, enfim, ela também vai deixar marcas no homem que possivelmente possa estar insatisfeito com aquele relacionamento, com os filhos que são mal cuidados, mal educados e vão levar esse comportamento para onde quer que eles estejam. Eu não sei se você conhece esse ditado popular, né, que diz que o costume de casa se leva, né, aonde? A praça? Eu não me lembro agora. Mas é mais ou menos assim, né? O costume de casa se leva à praça. E da forma como você é educado em casa, você vai se comportar em todos os lugares. Pode ser que se você chegar num lugar estranho para você, que é a primeira vez que você chega naquele ambiente, você, por ser algo novo, vai se comportar de uma forma que alguém pode até dizer, rapaz, que cara educado, né? Ele chegou aqui, ele respeitou como as coisas funcionam, mas esse mesmo indivíduo, à medida que ele vai se tornando presente naquele ambiente, e ele começa a reconhecer aquele lugar como um lugar familiar, porque ele está sempre presente, ele vai ficando muito à vontade e ele começa a mostrar a verdadeira educação que ele tem. Está comigo, irmãos? Então, uma família, quando ela falha no seu propósito de ser, ela deixa marcas profundas. E eu nem estou aqui explorando, irmãos, muitas coisas que poderíamos explorar nesse sentido. Então, eu não sei se alguém aqui, eu não sei se alguém aqui se encontra dentro dessa condição, mas existem as exceções, amém? Mas é bem comum, e eu acredito que alguém já ouviu isso, alguém falando assim, não, esse menino foi criado pelos avós. E menino criado pelos avós é menino cheio de vontade. Geralmente mal educados. E talvez, se alguém está aqui dizendo assim, não, eu fui criado pelos meus avós, eu não me sinto mal educado. Talvez você não se sinta, mas talvez você seja. Porque foi a educação que você recebeu. Amém?
E às vezes a gente quer mexer com alguém, né? Alguém que a gente quer mexer com ela e diz assim, só pode ter sido criado pelos avós, né? Para dar trabalho desse jeito. Ah, meu Deus do céu. Amém? Mas é porque os avós, eles têm a tendência de ficar com o coração muito mole para os netos, né? E quando filhos, os nossos pais são mais rígidos, eles cobram mais. Mas quando temos nossos filhos, aí os nossos pais muitas vezes tratam os seus netos com muito amor, muito carinho. Se os pais decidirem, ninguém dá mais doce para essa criança, bombom, como nós falamos aqui no Ceará, né? Que em alguns lugares, agora como está em tudo para a internet, tem gente nos assistindo aí de qualquer lugar do Brasil, né? Em alguns lugares, o que nós chamamos aqui de bombom é bala, né? Então, vamos dizer que o casal diz, ó, não se dá mais bombom, bala para essa criança. Porque isso não faz bem para a saúde, não faz bem para os dentes estão se formando, ninguém dá. Mas se o neto chega na casa dos avós e ele disser, eu quero um bombom, vovó dá. Vovó dá. Não é assim? Então os avós têm essa tendência de fazer muita vontade dos netos, né? Faz pelos netos o que não fizeram com os filhos. E isso às vezes estraga um pouco. Está comigo, irmãos? Então são tantas coisas que marcam a vida de um indivíduo no seu processo de desenvolvimento, desde o seu nascimento até ele chegar à sua maioridade, como consideramos, né, como um adulto. Existem muitos adultos mal educados. Existem muitos adultos com muitos costumes, né, que não são adequados. Existem muitas pessoas complexas, difíceis. É por isso que existe psicólogo. Amém, irmãos? Que é para tratar dessas pessoas. Que são pessoas que, no seu processo de crescimento e desenvolvimento, alguma coisa interferiu na sua história, que essas pessoas não se desenvolvem ou não se desenvolveram como poderiam se desenvolver. E trazem distúrbios na forma como veem a vida, na forma como veem o relacionamento das pessoas. Todos os relacionamentos, não estou falando de homem, mulher, marido e esposa, eu estou falando de todos os relacionamentos. Está comigo, irmãos? Então, quando uma família falha no seu propósito de ser, deixa marcas profundas na vida de todo indivíduo. Na vida dos filhos, na vida da esposa, na vida do marido. Amém, irmãos? Né? Sem falar das situações que deixam feridas. Rancor, mágoa, decepção. Quantos jovens hoje, irmãos, sofrem porque viram a destruição do contexto familiar? Os pais que se separaram. Amém? Quantos jovens trazem consigo? Olha, eu já vi muita gente dizer assim, ó, porque tinha um pai que bebia e batia na mulher, na mãe, né? Tinha um pai que bebia e batia na sua mãe, né? Não na mãe do... Você entendeu o que eu disse? Comunicar não é fácil, não. Né? Então, alguém que via o seu pai batendo na sua mãe por causa da bebida, né? Ou então que traía, e coisas diversas. Amém, irmãos? Essa pessoa, ela diz às vezes, muita gente diz assim, ó, enquanto menino, enquanto criança, no seu desenvolvimento, eu jamais vou fazer isso. Muitos jovens dizem, eu nunca vou beber, porque o pai bebe, é alcoólatra, e dentro da família existem pessoas que têm aquele mesmo problema, aquela mesma tendência para o álcool, né, e desenvolveram problemas. Aí o jovem diz, eu nunca vou beber, eu nunca vou beber, eu nunca vou bater na minha esposa, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo, eu nunca vou ser desleal, eu nunca vou roubar. E aí, porque eles reprovam o comportamento dos pais. Mas quando ficam adultos e se casam, é incrível como muita gente acaba reproduzindo as ações dos seus pais. Ele reprovava, ele dizia, jamais vou fazer assim. Comigo vai ser diferente. Aí quando chega na fase dele, na época dele, ele comete os mesmos erros. Você pode me explicar isso? Não é interessante? Isso acontece muito. Tem as exceções daquele rapaz ou daquela jovem que disse, eu jamais vou fazer isso. E de fato, se comportam assim, são firmes, né, e diante de todas as situações, circunstâncias e oportunidades para fazer a coisa errada, se mantêm fiéis àquele princípio, àquela percepção que teve do que era certo e errado, e se manteve forte
e fez aquilo que era adequado, aquilo que era certo. Está comigo, irmãos? Mas existe muita gente, que apesar de ter reprovado o comportamento dos pais, dos familiares, acabam reproduzindo as mesmas ações. Está comigo, irmão? Por quê? Porque muitas vezes o ambiente em que nós vivemos, o exemplo é muito mais forte do que o que se fala. O pai que bebe fica dizendo para o filho dele: meu filho, quando você crescer, você não vai beber não. Isso não é bom, isso não presta. Está lá bêbado e dizendo para o filho: não beba, isso não é bom. Mas o exemplo, ele fala muito mais alto, ele tem muito mais força do que as palavras do pai, que reprovava a sua própria ação. E o filho vai crescer e vai beber. E depois ele vai estar dizendo assim: o meu pai dizia, nunca beba. E está lá bêbado. E chorando e triste porque está fazendo aquilo. E não se vê com força para fazer algo diferente. Por quê? Está comigo, irmão? Então, quando a família falha, jovens que foram abusadas por pais, por parentes, essas meninas, elas crescem, elas se tornam mulheres adultas e elas até casam, mas têm dificuldades. Não confiam plenamente no marido. Pode ser um homem bom, mas ela tem desconfiança, ela não tem segurança, ela não se abre, ela não se entrega totalmente àquele relacionamento. Por quê? Marcas foram deixadas no percurso do seu crescimento, do seu amadurecimento. Está comigo, irmãos? Então, quando uma família falha no seu propósito de ser família, deixa marcas em todos. E nós podemos ver uma sociedade totalmente desordenada hoje. Por quê? Por causa das famílias, que a grande maioria delas não tem a estrutura que a palavra de Deus pode dar para mim e para você. Não tem a estrutura que a palavra pode dar, porque nós já temos essa estrutura. Amém? Se você nasceu de novo, se você se tornou uma nova criatura, existe dentro de você um poder, irmãos, muito maior do que qualquer outra influência que possa estar sendo exercida sobre você. Não importa quais foram os exemplos do seu pai, dos seus pais, dos seus familiares, dos seus educadores, se eles foram positivos ou negativos, existe um poder dentro de você que te dá a condição de acertar, de você ser melhor, de você ser superior. Amém, irmãos? De você ter uma vida reta, justa. Está comigo? Aleluia. Mas a maioria da nossa sociedade não teve essa oportunidade. A grande maioria. É por isso que nós temos uma sociedade estranha, transviada. Amém, irmãos? Pessoas são desleais. É por isso que nós temos corrupção no nosso país, em todas as áreas, em todas as ramificações. Está comigo? Os pais corrompem os filhos. O pai está fazendo uma coisa errada e o filho vê, aí eles, não diga nada para sua mãe não, que aí eu lhe dou um galardão. Eu compro a bicicleta que você estava querendo. O menino é corrompido na infância, irmão. Aí ele, eu vi vantagem. É bom ver alguém fazendo as coisas erradas, porque a gente tira vantagem disso. Está comigo? É por isso que a nossa sociedade está como está. Amém? As pessoas são mais educadas, ninguém dá mais a vez para ninguém. O sinal está vermelho, está todo mundo impaciente porque ele está vermelho, porque ele quer passar. Está comigo, irmão? Por quê? Porque a família tem fracassado no seu propósito. O enfraquecimento da família é o enfraquecimento do homem, é o enfraquecimento da sociedade. Uma família fraca forma pessoas fracas. Uma família doente forma pessoas doentes. Está comigo, irmãos? Uma família miserável forma miseráveis. E eu não falo de miséria só no sentido de ter ou não ter. Eu estou falando de coisa até mais profunda do que isso. Amém, irmãos? Então, o enfraquecimento da família, irmão, é um negócio sério. Portanto, as nossas famílias precisam ser fortes. Diga, minha família precisa ser forte. Bom, e se existe dentro de você um poder capaz de te tornar melhor do que os que estão lá fora, e de você ser melhor do que o que você já foi até hoje, então a sua família tem tudo para se tornar uma família forte. Amém?
Então a sua família precisa ser forte, você precisa ser forte. Nós precisamos, como igreja, irmãos, ter esse foco, essa visão de ter famílias fortes. Porque se as nossas famílias forem fortes, a igreja será forte. E se a igreja for forte, irmãos, a igreja vai fazer diferença na sociedade. A igreja vai ser muito mais relevante na sociedade do que ela tem sido. Está comigo, irmãos? Então o enfraquecimento da família, o enfraquecimento do homem, é o enfraquecimento da sociedade. Mas o fortalecimento da família, aleluia, amém? Vai formar pessoas fortes e vai formar uma sociedade forte. Você consegue perceber a importância da família? Salmo capítulo 127, versículo 1. Aleluia. E nós somos uma família. A igreja é uma família, amém, irmãos? E nós precisamos trabalhar para fortalecermos uns aos outros. De fato, a Bíblia diz que o forte deve suportar o fraco. Não é no sentido de aguentar, não. É de dar suporte para que o fraco seja fortalecido. E assim todos nós sejamos fortes no Senhor, amém? Salmo 127, versículo 1 diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia o vigia. Amém? Então tem um vigia, amém? Guardando a cidade, guardando a casa. Se o Senhor não guarda aquela cidade, o trabalho do vigia é em vão. Porque ninguém pode mais do que Deus, amém, irmãos? E aqui na primeira parte do versículo, quando diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Eu sei que de pronto, no primeiro momento, quando você lê esse texto, você pode pensar que esse texto, a Bíblia está falando sobre edificarmos casas. Mas ele não está falando sobre edificação de casa. Ele está falando de família. Quantos já viram Deus edificando uma casa por aí? Alô? Não, né? Mas Deus, ele tem trabalhado na minha vida e na sua vida para que sejam edificadas famílias. Amém, irmãos? Isso aqui é uma linguagem que traz algo natural para falar sobre algo espiritual, algo maior. Amém, irmãos? Então, essa palavra casa aqui é mais do que a formação de paredes com um tijolo sobre o outro. É mais do que isso. Está falando sobre lar, está falando sobre família. Amém, irmãos? A Bíblia está dizendo que, ainda que o homem tenha planos, tenha uma visão sobre o que seja família, e ele venha a colocar aquele plano em ação, né? Não, eu penso que família é assim, eu penso que família é homem com homem, eu penso que família é mulher com mulher, eu penso que família tem outro modelo, tem outro propósito, tem outra visão. Ele pode planejar, ele pode executar, será tudo em vão. Será tudo em vão, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Está comigo, irmãos? Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, e isso inclui o contexto da família. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu não sou nem casado, eu sou solteiro, eu sou filho, eu não sou pai, eu não tenho uma família nesse contexto aí, eu sou jovem. Mas você pode orar pela sua família, você pode interceder pela sua família, você pode colocar a vida do seu pai no altar da oração diante de Deus, você pode colocar a sua mãe, amém? Você pode colocar os seus irmãos diante do Senhor, amém, irmãos? Aleluia, você pode, porque existe um poder dentro de você, aleluia, que te dá a condição de ser uma influência maior do que qualquer outra influência que exista dentro da sua casa, dentro do contexto da sua família. O poder que existe dentro de você é maior do que o poder do álcool que possa estar lá na vida de alguém da sua família. Das drogas que possam estar lá operando no meio da sua família. Está comigo, irmãos? Aleluia. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos reconhecer, amém? Que Deus é a maior autoridade na questão da família. E portanto é o único que tem realmente o poder de dizer o que é família. Como família deve funcionar. Amém, irmãos? E como família, amém? Deve ser constituída. Amém, irmãos? Aleluia. Precisamos considerar aquilo que Deus tem a nos dizer, a nos revelar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Alguém que faz parte de alguma família?
Então isso se encaixa para você. Amém? Isso diz respeito a você. Se você ficar pensando, não, isso aí não é para mim não. Essa pregação aí era bom para o irmão que nem veio hoje, ó. O irmão, rapaz, ele faltou. Talvez você esteja pensando assim, o meu esposo nem veio hoje. Ele precisava ouvir essa palavra. Não, você também precisa. Todos nós precisamos, irmãos. Porque todos nós estamos dentro deste contexto. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim, é um texto bem conhecido por nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Isso é Deus falando conosco. Amém? Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Aleluia! Irmãos, nosso Deus não é um Deus egoísta. O nosso Deus não é um Deus que só pensa nele mesmo. Às vezes algumas pessoas têm ideia, Deus é muito centralizador. Toda adoração é para Deus. Tudo é para Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida de todo mundo. Deus é muito centralizador. Mas Deus não é egoísta. Amém, irmãos? Aleluia. Quando Deus criou o homem, irmão, o que é que você tem para dar a Deus como um retorno justo por tudo quanto Ele tem feito por você? Você não tem nada para dar para Deus, meu irmão. Antes dele criar Adão, o primeiro homem, ele criou o céu, a terra e tudo quanto há. Ele criou o homem, botou o homem sobre as obras da sua mão e disse assim, domine sobre tudo isso. Deus criou o homem, irmãos, foi para compartilhar tudo que ele é e tem com o homem. Mas o homem, se ele existisse independente de Deus, na forma como nós somos, na forma como estamos constituídos, nós não teríamos nada a dar para Deus como quem retribuísse a Deus o favor que Ele tem nos feito. E a única coisa que Deus está pedindo a mim e a você, irmãos, é a verdadeira adoração. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A única coisa que Deus espera de você é uma verdadeira adoração. É reconhecer Deus como Deus. É reconhecer Ele como um Deus bom, porque de fato Ele é. Amém, irmãos? Ele nos deu o fôlego de vida, Ele nos deu a capacidade de pensar, Ele nos deu tudo que existe, que há, irmãos, Ele nos deu. Amém? Deus não é egoísta, diga, Deus não é egoísta. Olha o que é que Ele diz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aí Ele fala dos pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. E aí Ele diz, e os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, é para que vocês tenham o fim que vocês desejam. Irmão, Deus, Ele deseja satisfazer o nosso desejo. O maior prazer de Deus é ver você feliz. Amém? Quando você está triste, Deus não se alegra, não. Quando você está chorando, Deus não se alegra. Já pensou, Deus, eita, ela está chorando. Eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa por ela agora. Ela está chorando, ela está precisando, agora eu vou. Não, irmão, Ele não se alegra pelo fato de você estar sofrendo, não. E Deus não está pronto para se mover em seu favor apenas quando você estiver diante de dificuldades, diante de apuros. Não, Deus, Ele está querendo agir em seu favor, mesmo quando tudo vai bem. Você pensa que quando está tudo bem na tua vida, e Ele diz assim, peraí, está tudo bem com eles, eu vou cuidar daqueles outros que estão agora sofrendo. E Ele esqueceu os outros? Não, irmão, Deus é Deus. Ele é ilimitado. Ele cuida de cada um de nós de forma pessoal, amorosa, zelosa. Deus cuida de nós. A Bíblia diz que Deus cuida dos seus. Eu estou hoje à noite aqui para dizer, Deus cuida de você, irmão. A Bíblia diz que Deus cuida de você até quando você está dormindo. Você acordou, mais um dia, aí botou o pé na rua e Deus tem que cuidar de você. Não, Ele está cuidando até quando você está dormindo. Será que Ele cuida de nós? Amém? A Bíblia diz que Deus não dormita, Deus não dorme, irmão. Você vai dormir e Deus está lá, meu filho amado, dorme, filho. Tenha bons sonhos.
Os meus pensamentos a vosso respeito são pensamentos de paz. Desfrute de paz agora. Amanhã o seu dia será bem melhor. Aleluia. Sabia que Deus já foi no teu amanhã? Deus já foi lá no teu 2018. Deus já sabe, irmão, como é que vai ser a festa do dia 31 de dezembro de 2018. Então confia no Senhor, dá atenção para o que Ele tem para te dizer, porque os pensamentos dele a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal. E tudo quanto Deus tem feito, Ele tem feito para satisfazer o nosso desejo. Ele deseja que aquilo que nós desejamos seja consumado, seja realizado. Aleluia. Meu Deus do céu. Já dava para a gente parar aqui, chamar o pessoal do louvor e adorar a Deus 1 hora. Só por isso. Amém, irmãos? Então nós precisamos considerar o que Deus tem a nos dizer a respeito de família. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmão, família. A família. A gente tem que parar um pouquinho e pensar, né, sobre a família, o que é a família. Então quando a gente volta lá para o princípio, Adão e Eva, tudo que existe, toda a humanidade hoje, branco, preto, amarelo, rosa, toda cor de pele, amém? Veio daquele casal. Foi o primeiro homem, a primeira mulher, geraram filhos e filhas, e aí as coisas foram acontecendo, amém? E a espécie humana foi sendo perpetuada sobre a terra, amém, irmãos? Então, a família, a gente pode dizer, hoje já são mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Ok, mas isso não muda o que a família é. Amém? E tudo começou por causa de um homem e de uma mulher que Deus atribuiu a eles essa responsabilidade. Cresçam, multipliquem-se, dominem a terra. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Tudo começou por causa de um homem e de uma mulher. Amém? Então a família, ela é a célula mãe da humanidade. Aquela família. Deus dizendo, eu te declaro marido de Eva e eu te declaro esposa de Adão. Amém, irmãos? A família é a célula. Eu vou usar uma expressão aqui, poética. A família é o útero gerador do que é a sociedade. Você destrói a família, você destrói a sociedade. Deus se importa com a família, irmãos. A Bíblia diz que Deus é a primeira testemunha da aliança entre o homem e a mulher. Ele é a fiel testemunha da aliança feita entre um homem e uma mulher. Você escolhe padrinho, madrinha, você escolhe a dama de honra, você prepara todo o casamento. Mas Deus é a principal testemunha da aliança feita entre o homem e a mulher. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Uma dobra é o homem, a segunda dobra é a mulher e a terceira dobra é Deus. Deus está envolvido no casamento. O casamento é uma coisa tão séria para Deus que até os ímpios, quando se casam, Deus considera o casamento deles. E os princípios de Deus relacionados ao casamento começam a operar em favor daquela família. Agora, por falta de ordem, por falta de conhecimento de iluminação, eles não sabem aproveitar os princípios que regem a família e acabam destruindo a família. Está comigo, irmãos? Mas Deus reconhece o matrimônio até daqueles que não conhecem nada de Deus. Amém? Tanto é que o apóstolo Paulo diz que se dentro da igreja chega alguém que é casado e se converteu e o cônjuge não se converteu, ele diz, não abandone o seu cônjuge. Ele disse, o crente que é casado com o incrédulo, ou seja, eram 2 pessoas casadas, uma se converte e a outra não. Aquele que agora nós chamamos de crente, o apóstolo Paulo diz assim, ó, não deixe o seu marido, não deixe a sua esposa incrédula. Ele diz, porque o crente, ele santifica o incrédulo.
Olha o poder que tem na aliança do matrimônio. Deus reconhece o casamento, irmãos, de forma que ele diz, ó, não desmancha casamento não. Você se converteu, continue amando seu marido incrédulo. Você se converteu, continue amando sua esposa que não acredita em mim. Porque eu reconheço essa aliança, eu reconheço esse casamento, e esse casamento não pode ser destruído. Aí eu lhe pergunto, casamento é importante para Deus? Com certeza, irmãos. A família é importante para Deus? Com certeza. Está comigo? Aleluia. Tudo bem que Paulo depois diz, agora, se o incrédulo, ele não consente em viver com o crente, depois que o crente se converteu, né? Aquele se converteu e ele diz, ó, eu não quero não, eu nunca pensei em ter uma mulher crente ou um homem crente, esse negócio de estar indo para a igreja eu não quero, esse negócio de estar dando dízimo eu não gosto, eu nem acredito em Deus e tal, e cria um problema dentro de casa, e se aquilo se torna um problema, para que aquele casal vivam, a Bíblia diz, se o incrédulo não consente em coabitar, em permanecer com aquela aliança, aí o apóstolo Paulo diz, então deixa o incrédulo ir, porque você não foi chamado para a escravidão, você foi chamado para a liberdade. Mas se não for assim, Deus diz, fica casado. Por quê? Porque Deus reconhece o matrimônio. Amém, irmãos? Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Deus é bom. O seu plano é maravilhoso. A sua vontade é agradável e perfeita. Amém. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim, ó. Ora, se alguém... E aí ele... Antes de continuar lendo, deixa eu dizer aqui. Ele está falando para os crentes agora. Ele escreveu essa carta a Timóteo, que era um jovem ministro, dando orientações a esse jovem ministro de como ele deveria, vamos assim dizer, administrar, gerenciar a igreja que lhe foi confiada. Amém, irmãos? E aí Paulo diz isso aqui para Timóteo, olha, ora, se alguém, ele está falando entre os crentes, não tem cuidado dos seus, ou seja, dos seus familiares, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Simone, no início, quando eu convidei ela para dar uma palavra aqui para vocês, ela disse assim, ó, vocês são a nossa igreja. Nós só estamos em endereços diferentes. Foi assim que ela disse? Vocês são a nossa igreja. Amém? Nós estamos em endereços diferentes. Agora, vocês que congregam aqui, vocês que estão juntos e vêm às reuniões e congregam aqui e recebem a palavra de Deus aqui, vocês são de vocês. Quanto pegar a revelação? Isso é uma revelação profunda. A pessoa que está aí, as pessoas que estão ao seu lado, são os seus irmãos, são os membros do corpo de Cristo com quem você está vinculado. A Bíblia diz que nós fomos batizados no mesmo corpo. Embora sejamos muitos, somos um só corpo. Então, os membros são seus. Amém? Então você deve cuidar das pessoas que estão à sua volta. Aí tem gente que diz assim, não, isso é coisa do pastor. O pastor é que cuida das ovelhas. Mas a Bíblia não fala isso não. Quer dizer, fala isso, com certeza. Mas nós deixamos de reconhecer versículos como esse, que dizem que nós precisamos cuidar uns dos outros. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Antes devemos, quanto mais se aproxima aquele dia, o dia do Senhor voltar, devemos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, se tem alguém que não está fazendo a coisa como deveria fazer,
é papel de cada um de nós se aproximar daquele irmão e estimulá-lo a permanecer firme no Senhor, a permanecer firme na palavra, a permanecer firme na igreja, congregando, a permanecer firme, crendo em Deus, crendo quanto às circunstâncias, a permanecer firme, amém, irmãos? Fazendo a vontade de Deus. Nós devemos cuidar uns dos outros. Olhe para as pessoas que estão aí à sua volta. Diga para elas, vocês são meus. Diga, meus irmãos. Diga, vocês são minha extensão. Diga, se alguém tocar em você, está tocando em mim. Aleluia. Amém? Aleluia. Se você fracassa, eu fico triste. Se você se dá bem, eu me alegro. E nós desejamos o melhor uns para os outros. Amém, irmãos? A Bíblia está dizendo, se alguém não tem cuidado dos seus, e aí agora de uma forma mais específica ele diz, e especialmente do da própria casa. Aí ele está falando de pai, de mãe, de irmãos, dos tios. Amém, irmãos? Uau! Que puxão de orelha. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. É pior do que o descrente. O crente que usa a igreja, né? Não, eu sou de Deus, eu sou da igreja. Aí está dentro da igreja e trabalha, não sei o quê, mas negligencia a casa. Aí não dá atenção para as necessidades dos de casa. Não cuida da esposa, não cuida do marido, não cuida dos filhos. Isso é muito comum acontecer com algumas mulheres. Acontece com homens também, mas é mais provável que se aconteça com as mulheres. Mas acontecem com homens. Aquele homem que descobre uma chamada ministerial. Aí ele começa a se dedicar à obra, ele começa a se dedicar ao estudo da palavra, ele começa a se dedicar ao evangelismo, ele começa a se dedicar à igreja, ele começa a se dedicar ao departamento. E aí ele vai negligenciando a esposa, os filhos. Está comigo, irmãos? Não vou deixar que nada me impeça de servir ao meu Deus. Aí a Bíblia está dizendo, Deus está falando para nós, que aqueles que não cuidam de modo especial dos da sua própria casa, o marido que não cuida da esposa como deveria cuidar, que não cuida da filha, dos filhos que não, como deveriam cuidar, ou a esposa que negligencia o cuidado da casa, com os filhos e com o seu marido, a Bíblia diz, está negando a fé, e é pior do que um descrente. Irmão, isso é sério. Isso é um puxão de orelha santo. Quando sentiram a mão de Deus fazendo assim, ó? Eu senti. Menino, presta atenção. Cuida da tua esposa, cuida da tua filha, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa. Agora, o fato de você cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, não quer dizer que você deve ser negligente no que diz respeito ao cuidado com as coisas do Senhor. Mas a família é do Senhor. É por isso que ele diz, você tem que cuidar bem da sua esposa, você tem que cuidar bem do seu marido, você tem que cuidar bem dos seus filhos. Porque se você não fizer isso, você está negando a sua fé. Então, se nós cremos em Deus, irmãos, nós precisamos dar atenção especial ao contexto da família. Amém? A igreja ela deve ter como propósito maior alcançar não só aqueles que são desconhecidos, como também aqueles que são conhecidos por nós. Às vezes nós dedicamos tanto empenho, tanta força, desenvolvemos tantas atividades, tantos trabalhos na igreja para alcançar pessoas que nós nunca vimos. E não temos feito praticamente nada para alcançar as pessoas que dormem conosco, que comem sentado conosco na mesma mesa. Mas pastor, a Bíblia diz que o profeta de casa não tem honra. É verdade, eu sei, eu concordo com você. Mas nem por isso nós devemos deixar de procurar de forma estratégica, proposital, fazer coisas para alcançar os nossos familiares. Amém? Orar por eles. Talvez você não tenha a oportunidade de pregar, mas você tem a oportunidade de orar. E se você não tem orado pela sua família, você tem negligenciado a sua família. Amém?
Aleluia. Rapaz, eu fui dar o exemplo de que Deus puxa a orelha, a minha orelha está ardendo até agora. Aleluia, Deus me usou. Glória a Deus, amém? Então, uma família bem estruturada, uma família que acerta no seu propósito de ser, vai formar, irmãos. Vamos por fases, né? Um homem que se comporta tal como Deus quer que ele se comporte, irmão, essa mulher ela pode ter chegado com os traumas que for, ela vai ser curada. Amém? Pelo exemplo do marido, pelo cuidado, o zelo, o amor, a proteção que ele dá. Amém, irmãos? A atenção emocional. Amém? Psicológica. Eu costumo dizer que o melhor amigo da sua esposa, o melhor amigo da esposa tem que ser o marido dela. E o melhor amigo da esposa, do esposo, o melhor amigo do homem casado deve ser a sua esposa. O melhor amigo, amém, irmãos? De uma mulher casada deve ser o seu marido. Amém? Eu não estou dizendo com isso que uma mulher casada não possa ter amigos. Eu não estou dizendo com isso que um homem casado não possa ter amigas. O que eu estou dizendo é que o melhor amigo da mulher casada tem que ser o marido. Amém? Quando eu e Simone nos casamos, nós tivemos a felicidade de Deus nos mandar para bem longe. Né? E nós fomos morar em Campina Grande. Então nós casamos, olha como Deus é bom. Ele é bom com todo mundo, viu? Mas comigo e com Simone o cuidado foi especial. Então, nós casamos no sábado à noite. No domingo à noite, nós viajamos para Campina Grande. Irmão, mais de 800 quilômetros de distância. Tudo bem, alguns irmãos aqui conseguem ir para lá pelo sertão e sabe a rota e sabe que economiza aí 200 quilômetros. Né? Então, tá bom, 600 quilômetros, 660 quilômetros para Campina Grande. Então, não era fácil a mãe dela ou a minha ou os nossos pais irem lá. E nem nós podíamos voltar porque estávamos compromissados com o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Mas isso foi maravilhoso, porque se cumpriu em nós aquilo que fora dito na palavra de Deus. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E aí fomos morar lá em Campina Grande, eu e Simone, distante da família. E depois de alguns dias que nós estávamos lá, eu me recordo, irmãos, como se fosse hoje. E eu conheço a voz da minha esposa, parece que eu estou ouvindo ela dizendo aqui. Um dia eu cheguei em casa e ela disse, amor, tu já parou para pensar que hoje tu é o meu melhor amigo, hoje você é o meu pai, é meu irmão, hoje você é meu namorado, hoje você é o meu marido. Ela, em outras palavras, estava dizendo, você é a pessoa mais importante hoje na minha vida. Ela não quis dizer isso, mas disse, né? Eu acho que Deus mostrou para ela, olha, a pessoa mais importante da sua vida, Simone, é Mansueto. Aí ela, mas eu não vou dizer isso para ele. Como é que eu vou dizer? Mas ela disse, amém? Aleluia. Aí eu, como eu sou um homem inteligente, entendi. Você é meu amigo, você é meu irmão, você é meu namorado, você é meu pai. E ela era a mesma coisa para mim. Amém, irmãos? Aleluia. Nós conhecemos muitas pessoas, temos amigos, mas ninguém pode substituir Simone na minha vida. E ninguém vai, olha o que eu estou dizendo, estou olhando aqui para todo mundo, me substituir com respeito a Simone. Ninguém. Está vendo, internet, povo aí, ó, ninguém vai me substituir, ninguém. Ela é minha. E ninguém tasca. Aleluia. Está ouvindo, Simone? Aleluia. Amém? Uma família, quando ela acerta no propósito de ser família. Eu ainda há pouco falava de uma família destruída, uma família que não conhece a Deus, não conhece os princípios, deixa marcas profundas, feridas na vida de todos que fazem parte dela. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Uma família bem estruturada, uma família bem arquitetada. Amém, irmãos? Uma família que conhece o Senhor, que conhece o seu Deus, que considera as palavras que vêm dos seus lábios. Amém, irmãos? A família que, embora faça planos, mas coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Essa família, irmãos, ela vai ser saudável, ela vai ser, amém, forte. As crianças, a mulher, o homem, vão ser pessoas
sólidas, pessoas firmes, pessoas felizes. Amém. Pessoas bem resolvidas com elas mesmas, com Deus e com o mundo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E uma família forte, irmãos, supre todas as necessidades de todos os membros daquela família. Uma vez eu conheci um rapaz, ele confessou a Cristo na nossa igreja. Ele congregou conosco durante algum tempo, mas se deixou envolver por algumas amizades. E ele se envolveu no crime. E ele caiu na conversa dos amigos. Eles planejaram um furto, um roubo, eu não me lembro agora exatamente o que é que foi. Mas ele ia ficar apenas no carro. Você fica lá na esquina, fica esperando por nós. A gente é que vai lá, somos nós que vamos lá. E a gente vai fazer tudo que for preciso fazer. Só que a gente corre, entra no carro e você, nos leva para um lugar seguro. E ele caiu nessa. A polícia chegou. E eles não conseguiram ter uma fuga bem sucedida. Amém? E se ele estiver me ouvindo, desculpa, entenda o que eu estou dizendo. Graças a Deus por isso. Que é o papel da polícia, amém? Prender os malfeitores. Em benefício daqueles que andam na justiça, que andam na retidão. Está comigo, irmãos? E ele foi preso. Só que ele cumpriu a pena dele. Ele saiu da prisão, mas o tempo que ele ficou na prisão, eu conversei com ele. Ele voltou na igreja, passou alguns dias por ali, sumiu de novo. E se envolveu de novo com crime e foi preso segunda vez. E aí ele cumpriu a pena, foi solto. Aí apareceu lá na igreja de novo. Aí eu conversei com ele. E eu puxei o assunto com ele, eu disse assim, rapaz, eu queria entender, você já tinha sido preso a primeira vez, será que não foi suficiente para você entender que não vale a pena esse tipo de vida? Esse caminho não é bom, rapaz, você tem que abandonar isso. Você conheceu a Cristo, você conhece a palavra de Deus, você tem que voltar para os caminhos do Senhor e ajustar a sua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te suprir. Agora eu queria entender, o que foi que te fez, cara, voltar para esse negócio? Porque hoje em dia os bandidos têm isso como negócio, né? Eu assisti uma entrevista de um cara que foi preso e ele disse assim, eu estava trabalhando, aí veio o policial e me prendeu. Eles estão se profissionalizando. É porque começaram a dizer o crime organizado, né? Eles já estão até se profissionalizando, irmão. E aí eu disse, cara, como é que tu volta para essa vida, para esse negócio? Aí veja a doença, né? As feridas. Ele disse, rapaz, é porque lá em casa tudo sempre foi muito difícil. Eu cresci vendo as pessoas comprando as coisas que eu queria e não podia comprar. Aí hoje em dia eu estou aqui na minha, rapaz, aí passa lá o cara com aquele relojão no braço. Por que só ele pode ter? Por que eu não posso ter também? Eu fui lá e tomei. Ele disse, tudo bem, ele escolheu trabalhar, juntar dinheiro para comprar. Eu não, eu vou lá e tomo dele. Mas ninguém vai me impedir de ter as coisas. Isso é uma mente doente, irmãos. Por causa de uma família mal estruturada. Por outro lado, eu conheço pessoas que tiveram uma vida miserável, estou falando de pobreza mesmo, muita pobreza. E o fato de não poder ter aquilo que gostaria de ter, nunca influenciou elas de uma forma tão negativa ao ponto delas se revoltarem da vida e contra as pessoas que possuem as coisas para tomar delas. Como se fosse injusto ela não ter. E são pessoas de bem com a vida, irmãos, pessoas bem resolvidas, pessoas que amam a vida, pessoas que são felizes, não tem muito dinheiro, ganham salário mínimo, sobrevivem e são felizes, e servem ao Senhor de todo o coração. Existe um lugar reservado para elas no céu, irmão, por causa da família bem estruturada. Amém? Uma família bem estruturada, ela nos dá a condição de sermos pessoas felizes. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deixa eu ver o tempo. Ai, ai, ai. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14.
Então a família, ela tem sido atacada constantemente, pelo maligno, pelo diabo, por Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Amém? Ele tem usado pessoas. A Bíblia diz que o diabo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. E ele usa pessoas, irmãos, para ferir tudo aquilo que vem de Deus. Amém? Mas, como eu falei, a família, ela é o útero, né, da sociedade. Amém, irmãos? Ela é o nascedouro, é o lugar onde as pessoas que Deus quer levantar nessa terra para fazer história vão nascer. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 14, esse é o apóstolo Paulo falando, ele diz assim, ó: por esta causa, aí depois você lê o restante do livro, que é para saber por que causa, de que causa Paulo está falando, amém? Mas aqui Paulo está dizendo, ó, por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, diante de Deus, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Essas mesmas passagens, na versão NVI, diz assim, ó, vou ler o versículo 15, diz, do qual recebe o nome toda família nos céus e na terra. Do qual, está falando de Deus. Ele disse, eu me ponho de joelho diante de Deus, o Pai, do qual, ou de quem, todas as famílias no céu e na terra tomam para si o nome. Aleluia. Aleluia. Bom, eu não tive tempo de pesquisar, de explorar isso, mas eu recebi esses dias, há poucos dias, do irmão Carrombé. Ele é o diretor nacional do Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil e em alguns países pelo mundo, né? Estão sobre a direção dele, a administração dele. E ele compartilha com todos os ministros, não foi só comigo, ele manda para os pastores, diretores do Rema e tudo. Ele mandou um vídeo, se eu não me engano foi o Carrombé que me mandou. E nesse vídeo tinha um jovem e tinha uma espécie de quadro, parecia ser uma parede, mas era um quadro, e ele escreveu o nome homem e o nome mulher no original, né, na língua em que a Bíblia foi escrita. E aí ele mostra lá que no nome homem tem uma letra que não aparece no nome mulher. E no nome da mulher tem uma letra que não aparece no nome do homem. Existe uma letra que se diferencia no nome da mulher para com o nome do homem, e uma letra no nome do homem que se diferencia do nome da mulher. As outras letras, elas são idênticas, são iguais, mas no nome do homem e da mulher existe uma letra que não tem no nome do outro, né? Homem e mulher. E essas duas letras, elas fazem parte do nome Yahvé, do nome Deus, do nome que é dado para Deus na velha aliança. Está comigo, irmãos? Que é um nome praticamente até impronunciável, de fato. E quando você forma o nome casamento é o nome do homem e o nome da mulher unidos, com essas duas letras se tornando comum. Olha que coisa curiosa. É uma curiosidade. O nome casamento é o nome do homem e da mulher associados. E a letra que só aparece no nome da mulher e a letra que só aparece no nome do homem, aparece no nome casamento. E essas duas letras são letras que estão no nome de Yahvé, no nome de Deus. A Bíblia diz que toda família, Paulo disse, olha, eu me coloco de joelho diante de Deus para orar em favor de vocês. Ele estava orando, falando da oração que ele fazia em favor da igreja de Éfeso. E ele disse, eu me ponho de joelho diante de Deus para orar em favor de vocês. E de fato, eu quero que vocês entendam que nos céus e na terra, toda família toma por nome o nome de Deus. Aleluia. A família, irmãos, é um projeto de Deus. É algo de Deus. Amém, irmãos?
Aleluia. O sexo fora da família é tido como pecado. O sexo no casamento é uma bênção de Deus e é a forma que Deus estabeleceu para que a humanidade fosse perpetuada. Família é um projeto de Deus, amém? Aleluia. Existem, como eu falei, muitas pessoas trabalhando de todas as formas. Humanistas, filósofos, de tudo que é área, irmão. Trabalhando para trazer uma ideia sobre família, como se família fosse uma história, uma ideia ultrapassada, uma ideia equivocada. Há aqueles que falam que a família é uma instituição falida. Não, a família não é uma instituição falida, mas muitos estão falindo no contexto do casamento porque não conhecem a vontade de Deus. Mas eu e você temos conhecido a vontade do Senhor, e as nossas famílias não serão famílias falidas. As nossas famílias não serão destruídas, não serão desfeitas. Amém, irmãos? Os nossos filhos vão crescer segundo a vontade de Deus, vão crescer na disciplina do Senhor. A nossa família será um luzeiro no bairro onde nós estamos. Nós serviremos de exemplos, pessoas serão alcançadas pelo nosso testemunho. Pessoas terão seus olhos iluminados sobre qual seja a vontade de Deus, olhando para nós, olhando para mim, olhando para você, olhando para as nossas famílias. Amém? Aleluia. E nós vamos defender a família, nós vamos trabalhar em favor da família. Amém, irmãos? Aleluia. Nós vamos ter famílias fortes. Amém? Família não é uma velha filosofia caduca, não é. Amém? Não é uma ideia antiga, ultrapassada, não é. Amém, irmãos? Aleluia. Família é um projeto de Deus. Amém? Televisão, os filmes, quadrinhos, desenho animado, irmão. Tudo está sendo usado para destruir a visão da família, do que é família. Muito investimento, muito dinheiro empregado, muita gente trabalhando, de muitas formas, de muitas maneiras, para destruir a família. Mas a igreja do Senhor não vai ser destruída. Amém, irmãos? Nós vamos fazer o nosso papel. Amém? Aleluia. Diga, minha família é uma família forte. Amém? Então, o coração do homem pode traçar os seus caminhos, fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém, irmãos? Provérbios 16:9, eu vou ler bem rápido que eu preciso terminar. Provérbios 16:9 diz assim, ó: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmão, é melhor você seguir os conselhos de Deus a respeito da família. É melhor que nós, os homens, sigamos os ensinamentos de Deus a respeito do que é ser um homem, o que é ser um marido, o que é ser um esposo, o que é ser um pai. As mulheres do mesmo jeito, os filhos do mesmo jeito. A Bíblia diz, irmãos, que o primeiro mandamento de Deus, com promessa, foi: honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse que todo aquele que honra pai e mãe terá os seus dias prolongados sobre a terra e terá seus dias felizes. A sua vida será melhor se você honrar seu pai e sua mãe. Aleluia. Então nós precisamos seguir os conselhos do Senhor a respeito do que é ser marido, do que é ser pai, do que é ser esposo, do que é ser mulher, do que é ser esposa, do que é ser mãe, do que é ser filho, do que é ser filha. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia já diz que a pregação da cruz é loucura. Amém? Mas Paulo fala assim, ó, em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então estão dizendo lá que a família é uma ideia velha, é uma ideia equivocada, é uma filosofia ultrapassada. Irmão, mas aquilo que para os homens parece ser loucura, para nós sabemos, amém? Que a mão do Senhor está presente, que Deus tem sustentado a família, amém, irmãos? Aleluia. Eu vou ler novamente, olha o que ele diz: a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Então os homens que dizem que família é uma instituição falida, eles estão errados, eles estão equivocados. Amém, irmãos? A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então estão dizendo que família é fraca, família é uma instituição falida.
Irmãos, mas a família ainda é mais forte que qualquer outra coisa que os homens possam vir criar. Amém? Aleluia. Vale a pena investir nas nossas famílias. Amém, irmãos? Aleluia. Então, Paulo, fazendo aquela oração em favor dos irmãos de Éfeso, ele disse que se punha de joelho diante de Deus, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Amém? Mas ele continua no versículo 16, eu vou encerrar lendo esse texto, do versículo 16 até o versículo 21. Diz assim: porque, segundo a riqueza da sua glória, olha, isso aqui é a oração de Paulo. Paulo disse, eu me ponho de joelho diante de Deus, o Pai, de quem toma o nome todas as famílias no céu e na terra, e a minha oração por vocês é essa, para que, segundo a riqueza da sua glória, a riqueza da glória de Deus, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, com todos os irmãos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. E a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Amém. Esse texto, do versículo 16 ao versículo 21, vai ser a minha próxima pregação quando eu vier aqui. Porque eu não posso mais continuar, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então Paulo, ele orava para que os irmãos pudessem conhecer, é o versículo 19, para que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele disse, eu oro para que vocês, juntamente com todos os santos, com todos os irmãos, conheçam, possam compreender qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, do amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé por um instante.